Paraná Pesquisas soltou, né, divulgou esse cenário aí para as eleições presidenciais de 2026. Eu inclusive coloquei 2 manchetes até. Eu sempre gosto de fazer essas avaliações. Uma manchete é da CNN, né, Grande Imprensa, e a outra manchete é da Carta Capital. Então, até para a gente ter dimensão como são organizadas aí as lentes mesmo, né, da forma como se noticia, né. Acho que é importante, acho que dá para a gente fazer uma boa avaliação em relação a isso. E aí, o que a gente tem, inclusive muita gente comentando, a ala mais governista e trazendo uma informação que o Paraná Pesquisas é uma instituição que recebeu dinheiro do governo Bolsonaro, então é uma instituição que está bastante maculada em relação a digamos, seus resultados, mas o fato é que, também não é um cenário que está muito distante dos outros institutos de pesquisa, tá. Tem até uma crítica dizendo, inclusive, que, essa pesquisa foi divulgada hoje, em relação porque teve esse fato, né, que a gente falou um pouco mais cedo, do julgamento, desses outros 6 que se tornaram réus aí no caso do golpe de estado. Mas o que a gente tem então, só para a gente trazer aqui, poder trazer alguns cenários de números, o fato é que o presidente Lula é o candidato, digamos, progressista, da frente ampla, da esquerda, para 2026, acho que isso é dado como certo cada vez mais, né, acho que não há, pelo menos neste momento, um outro candidato, que represente mesmo, né, a frente ampla, o campo progressista, a esquerda como um todo, e e que vai fazer essa frente à extrema direita. Eu, Thalita, acho bastante, ilegítimo. Acho, eu não sei exatamente o que que eu posso dizer, mas eu não acho correto, na falta de um outro termo, colocar o Bolsonaro, de verdade. O Bolsonaro está inelegível. Por que que o Bolsonaro está colocado como presidenciável? Existe alguma coisa viável para que ele venha a ficar elegível para 2026? Sinceramente, né. Ele está inelegível. Então por que o Bolsonaro é colocado como presidenciável? Aí vem, claro, né, os outros na esteira dele. Aí o Paraná Pesquisas trouxe o Tarcísio e trouxe também a Michele Bolsonaro, como possíveis candidatos. Então o que a gente tem de informação, além do Tarcísio e da Michele, o Ratinho Júnior, do Paraná, do PSD, o Ronaldo Caiado, que já se apresentou como um candidato à presidência, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, também, que pode ser um nome do PSDB, para 2026. E aí alguns cenários foram apresentados, tá. O primeiro cenário que foi apresentado é o Bolsonaro com 38% dos votos, seguido do Lula com 33%, e o restante, Ciro Gomes com 9%, Caiado com 3% e o restante, Eduardo Leite, Helder Barbalho, inclusive, e outros. O cenário 2 coloca o Lula com 33%, Michele Bolsonaro com 31%, Ciro Gomes com 11, Eduardo Leite com 3 e o restante. No cenário 3, o Lula com 34%, o Tarcísio de Freitas com 27%, o Ciro Gomes com 12, o Caiado com 4, Eduardo Leite com 4 também e os outros. O outro cenário com 33%, Ratinho Júnior com 16, Ciro Gomes com 14 e os outros, tá? Isso é um cenário para primeiro turno. Aí o que está na manchete? O segundo turno teria Bolsonaro com 46%, como eu disse, não faz o menor sentido colocar o Bolsonaro como presidenciável, ele está inelegível, acho ilegítimo, não acho correto. Acho desonesto, achei a palavra que eu queria usar, viu, gente. Acho bastante desonesto colocar o Bolsonaro como alguém,
para concorrer para 2026, mas enfim, tá nessa pesquisa da Paraná Pesquisas. E o cenário para segundo turno, então, segundo essa pesquisa, tem Jair Bolsonaro com 46% e o Lula com 40%. Já no outro cenário, Michele Bolsonaro com 45% e o Lula com 41%. No outro cenário, Tarcísio de Freitas com 43% e o Lula com 40%. Essa pesquisa ela informou, que ouviu 2.020 eleitores entre 16 e 19 de abril, nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então tá aí essa pesquisa, e eu quero pegar um gancho, inclusive, para até comentar que chegaram aqui alguns comentários enquanto a gente conversava, né. Até mesmo a quando a gente conversava com a Rose. E a Liana diz o seguinte: "Olha só, acho que Lula é a nossa única ponte contra a barbárie". Eu diria que mais do que ponte, é o nosso muro, né. Eu já falei isso em outros momentos. A questão é que o Lula precisa fazer uma virada à esquerda. Porque se o Lula mimetizar a extrema direita, no que se re o Lula, eu digo o governo Lula, tá, gente? Tudo que a gente fala aqui de crítica não é nada personificado, é em relação ao governo do presidente Lula. Então tentar mimetizar a extrema direita, no que se refere à segurança pública, por exemplo, ou no que se refere às questões de arcabouço fiscal, e manter algumas, implementações que aconteceram tanto no governo Temer como no governo Bolsonaro, eu não sei exatamente, que frente à esquerda à extrema direita que vai ser colocada. Porque vejam, se a gente tem um governo que mimetiza a extrema direita de alguma forma, quem vota na extrema direita vai continuar votando na extrema direita. O voto da esquerda, do campo progressista, já é dado como certo. Inclusive, há quem diga que é por isso que há um certo, abandono mesmo, por parte de algumas pautas e de algumas frentes desse governo. A reivindicações e a propostas deste campo. Agora, se a gente tem um governo que está tentando mimetizar a extrema direita vai continuar votando na extrema direita. Qual é o sentido, sabe? Então eu concordo com essa fala, que o presidente Lula, ele teve esse governo de frente ampla, ele teve um papel fundamental para barrar uma segunda eleição do governo Bolsonaro. Mas daí, para chegar agora nessa possível reeleição e não ter nenhuma proposta que de fato faça um enfrentamento à extrema direita, que não seja mimetizar a extrema direita, eu não sei exatamente por que que o eleitorado que votou no Bolsonaro vai deixar de votar no Bolsonaro ou no candidato do Bolsonaro. Não vai ser o Bolsonaro. Eu realmente acredito, por isso que eu acho, desonesto colocar o Bolsonaro como alguém presidenciável. Mas assim, o candidato do Bolsonaro, quem quer que seja, porque é isso, como a extrema direita de alguma forma não tem candidato dado como certo, apesar de eu realmente acreditar que esse candidato será Tarcísio de Freitas, e, quem vem para governo do estado de São Paulo é o prefeito de São Paulo, o Nunes, o mais dado como certo é realmente o Tarcísio de Freitas. O que a gente vai ter é uma extrema direita, todo mundo que votou no Bolsonaro, votando no Tarcísio de Freitas. Por que que votaria no presidente Lula? Então eu realmente não entendo, sinceramente, sinceramente, sabe. Tem um outro comentário aqui também, que eu queria comentar, esse é um pouco mais delicado, eu vou pedir 5 minutos de vocês. Red York aqui disse, né, Simone golpista Tebet, quando a gente comentava a respeito da Simone Tebet, bem lembrado, Red York, porque a Simone Tebet, inclusive, se projetou, no processo do impeachment da presidenta Dilma. Quem se lembra das muitas, aparições da Simone Tebet no processo do impeachment, do golpe da presidenta Dilma? Muito golpista. A Simone Tebet é golpista, mas está aí.
abraçada com o governo Lula e projetando dar um golpe mortal no neoliberalismo, né. É o que a gente tem hoje. E aí quando a gente inclusive acusa e diz que esse governo é um governo neoliberal, ainda que o presidente Lula possa vir a ser um social-democrata, mas tem uma agenda econômica neoliberal, nós, né, essa esquerda, né, é tida como, golpista, que não sabe o que fala, que é desonesta e etcétera, e tudo aquilo que, a gente conversou um pouco mais cedo com a Rose Martins aqui.